Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. A vós, Pai Santo, ao Verbo enfangerado, ao Santo Espírito chama fogo amor, os habitantes do jardim celestes, numa só voz proclamam Deus Senhor. Trindade Santa, de que sabe os modos, viveis ninguém o saberá jamais, mas para sempre saciais os santos, pois vossa face a contemplar lhes dais. Eles vos cantam pelas vossas obras, porque criais e conduzis o mundo, e aqueceis o coração dos filhos com labaredas de um amor fecundo. De coração vossos fiéis da terra aos santos unem sua voz também. Eles desejam ser felizes sempre pela visão de vossa face. Amém. Ajudai-nos, ó Senhor, ó Deus uno, onipotente. Pai, Filho e Santo Espírito. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de criança que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedo de artista, Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem. para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, Passarinhos e peixes nos mares, todo ser que se move nas águas. ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ajudai-nos, ó Senhor, ó Deus Uno Onipotente. Pai, Filho e Santo Espírito. O Pai é amor, o Filho é graça, o Espírito Santo é comunhão. Ó Trindade feliz. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre junta as águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada, Ele ordenou e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Pai é amor, o Filho é graça, o Espírito Santo é comunhão. Ó Trindade feliz. O Pai é veraz, o Filho é verdade, o Espírito Santo é verdade também. Ó Trindade feliz. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos se interessa. Um rei não vence pela força do exército,
não são cavalos que garantem a vitória. Ninguém se salvará por sua força. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, Para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Pai é veraz, o Filho é verdade, o Espírito Santo é verdade também. Ó Trindade feliz, A palavra do Senhor criou os céus. e o sopro de seus lábios as estrelas. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito. Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez.
ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. O Deus do Senhor nosso, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o Espírito, que nos dá sabedoria e revelação, para podermos realmente conhecê-lo. Ilumine nosso olhar do coração, a fim de compreendermos a esperança que a vocação a qual nos chama em si contém e a riqueza da herança de sua glória, por ele reservada para os santos. Não recebemos o Espírito deste mundo, mas, ao contrário, o Espírito de Deus, a fim de compreendermos a esperança que a vocação a qual nos chama em si contém e a riqueza da herança de sua glória, por ele reservada para os santos. Das cartas de Santo Atanásio, bispo. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Ora, a nossa fé é esta: cremos na Trindade Santa e Perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo no Espírito Santo, e deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como princípio de todas as coisas, dizendo: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai por meio do Verbo. De fato, tudo o que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito está em nós o Verbo, de quem recebemos o Espírito. E com o Verbo está também o Pai. Assim se cumpre o que diz a Escritura: eu e o Pai viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz.
E onde está o esplendor, aí também está a sua graça eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isto na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Com efeito, toda a graça que nos é dada, em nome da Santíssima Trindade, vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai, por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente, participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, e louvemos a Deus para sempre. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente, e louvemos a Deus para sempre. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno, sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz, portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna
Guardai-nos neste dia, guardai-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos, que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, tu que és a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a ser